Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento nos ensinamentos sublimes de Jesus e sorvermos deste manancial as energias sãs que hão de revitalizar o nosso ser espiritual com vibrações esperançosas e acolhedoras. Jesus, Mestre amado, sê conosco, Senhor. Ampara-nos nesta hora, suprindo as nossas imensas limitações e infundindo em nossos espíritos a força da verdade, que nos faz caminhar dia após dia, buscando-te a presença, Senhor, para te encontrar em todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para te sentir no olhar dos aflitos, para te encontrar nos enfermos e necessitados de toda sorte, e seguirmos servindo, aprendendo a cada dia mais as sábias lições do seu Evangelho de amor. Fortalece-nos, Senhor, a coragem e o bom ânimo, para que destemidos e resolutos possamos testemunhar a todas as oportunidades e desafios do caminho. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, pela vossa presença em nossas vidas. Iniciamos assim as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé, e de estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Esse momento, né, da missão dos espíritas, né, é de profunda reflexão. Nós precisamos fazer para nós mesmos uma reflexão dos talentos, das potencialidades, dos recursos e das oportunidades que me foram concedidas. Quais são aquelas que eu tenho investido veementemente? Porque nós precisamos sentir o nosso encontro com Jesus através do próximo. Então, quando Jesus disse, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos meus, a mim estarei fazendo, nós não podemos ter a ilusão ou a ingenuidade de achar que nós estamos entrando em contato com Jesus sem o próximo. Isso não é o caminho que Jesus nos ensinou. Então, onde encontrar Jesus? No que está escrito sobre ele? Nós precisamos encontrar Jesus
nos sentimentos que nós desenvolvemos com aqueles que cruzam o nosso caminho. Para nós sairmos da indiferença, da cegueira, né, da fuga, das oportunidades redentoras do caminho. E aqueles que nos aguardam começam na nossa intimidade familiar. Estes nos aguardam para que nós sejamos exemplos de evangelização para eles. Quem mais nos aguarda? Todos aqueles que vieram me desafiar para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu acrescente experiências que eu não possuía. Então, ide levai a palavra àqueles que desdenham, mas não é a palavra falada, é a palavra viva, não é a falada. Né? Porque por palavra entendemos o verbo é a expressão da ação. Então, nós precisamos levar a lei divina que já somos capazes de viver na proporção da nossa pequenez. Mas naquela proporção da lei que eu já consigo vivenciar, é essa que eu levo, porque é só isso que eu trago comigo. Só trago comigo essa experiência, e é só isso que eu tenho para doar. Os simples a receberão, os sofridos a receberão o cristianismo redivivo, né? Aqueles que ainda estão resistentes a receber o cristianismo redivivo, nós temos sim muito o que fazer por ele. Porque às vezes a gente fala, não tenho nada para fazer, eu acho que está tudo por ser feito. E o que devemos fazer? Aprender a amar, sem expectativa de que ele se modifique, sem expectativa de que vamos corrigi-lo, entre aspas, porque a correção é necessária para a criança, mas ela não educa, ela só corrige. E nós estamos num tempo em que educar-nos como espíritos, é a palavra de ordem, a educação do espírito. Haja vista o perfil da sociedade contemporânea, o que está atravessando o mundo, revela para nós que a educação do espírito ainda está por ser realizada para a grande maioria de nós. E o Emmanuel, sempre complementando o cristianismo redivivo, no livro Pão Nosso, tem uma lição chamada Antes de Servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, é uma citação muito conhecida de Mateus, capítulo 20, 28, que diz assim: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. Toda obra da criação divina, ela tem uma finalidade útil, uma serventia. E é de uma forma tão harmoniosa essa orquestração, tão afinada, que tudo se engrena e tudo se complementa e tudo colabora um com o outro, né? A missão dos espíritas está dentro da lei do trabalho. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. A diversidade da criação divina é tão grande e que muitas vezes nós não achamos que alguma coisa na natureza seja útil, porque nós não compreendemos a utilidade daquele elemento. E às vezes queremos descartar. Então, guardadas as proporções para nós, os espíritos, que a especialização nas tarefas é o que vai dar a soma do conjunto da obra. Por isso que os talentos, as habilidades, os recursos, as vocações,
elas são interessantíssimas em todos nós para que sejam complementares e a diversidade da obra se faça. Muitos espíritos estão na ociosidade porque gostariam de ter o dom do outro e não se conformam com as suas tarefas específicas, que são grandiosas na obra de Deus, mas não percebem assim. Então, como ontem nós estamos desenvolvendo esse pensamento, que a ociosidade, a indolência, ela faz parte de uma recusa reencarnatória. Ela compõe ainda o espírito que não está satisfeito com as oportunidades que recebeu. Então ele esmorece, ele desmorona, ele estaca no caminho. Porque aquilo que ele veio desenvolver, ele não descobriu como sendo agradável, como sendo bom, como sendo um bem, e, portanto, ele já vem algumas encarnações sendo servido. E pode prestar atenção, todo espírito que encrudeceu na indolência, na ociosidade, naquela paradeira, é um espírito que a história desse espírito foi ser servido através de excessos. Tudo chega pronto. E isso independe da classe socioeconômica. E então, como nós estamos falando do trabalho operoso na vinha do Senhor, como nós vamos realizar, essa é a nossa grande reflexão do momento, um trabalho relevante no bem do próximo, na casa espírita, se a vida pessoal nossa não é assim. A isso chamamos incoerência. A vida pessoal precisa ser um espelho do que nós vamos realizar para não ser fictício. Para que a nossa energia seja movimentada todo o tempo nas nossas, aqui Emmanuel chama, nas nossas especializações das tarefas. O Pai, Deus, forneceu ao homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno. Tudo tem uma finalidade útil neste planeta. Não é assim na nossa casa? Cada qual de nós não tem as suas tarefas? Na casa planetária, cada um de nós tem as suas tarefas, os seus compromissos. Então, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi dado esse recurso, muitas vezes a pessoa não vê. Não ouvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial, sempre o nosso modelo é Jesus. E aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje. Aí a pergunta vem, mas por onde eu começo? O espírito que só foi servido até hoje. Por onde eu começo? Uma enxada, diz Emmanuel, ou uma caçarola. E o planeta se harmonizará. Se alguém pegar a enxada e alguém uma caçarola, constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Nós podemos estar inabilitados fisicamente, doentes acamados, até em fase terminal, mas nós somos espíritos. Nós estamos ali íntegros. O corpo perece, mas o espírito se engrandece. E através das vibrações dos seus sentimentos, podemos ser o esteio de alguém. Podemos ser a vibração que acolhe, Podemos dar o exemplo da fé resignada. E nada será motivo para tolir a livre manifestação do ato de servir em nossas vidas.
dentro desse tema trabalho, nós admiramos muito uma definição de Emmanuel, que ele diz assim: o homem é a inteligência que chegou à razão. Né? O homem é a inteligência que chegou à razão. Então, quando a nossa razão está iluminada pelos nossos melhores sentimentos, por uma fé ardente, viva, realmente nós começamos a, num tempo muito curto, fazer construções espirituais muito significativas para nós. Por isso o tema, né? Os trabalhadores da última hora. Porque na última hora de um tempo, nós podemos fazer tudo o que nos falta. Naquele tempo. Nós podemos dar tudo de nós e realizarmos aquilo que viemos fazer. Isso é tão verdade que quando a gente olha aqueles espíritos que adentraram na era da razão iluminada, que já são discípulos de Jesus, apóstolos muitas vezes, nós vamos ver Kardec, em 14 anos, construindo essa obra. É na última hora da existência dele, para a última hora que soa na Terra, no planeta Terra, a última hora de um planeta que precisa se elevar a mundo de regeneração. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, nós viemos, através do trabalho, construir valores espirituais. Quanto mais intenso o trabalho, quanto mais a nossa consciência está desperta e quanto mais nós operarmos na base dos valores que nós já temos, mais construiremos valores que ainda não possuímos. Porque nós não construímos coisas, nós não construímos vibrações, obras espirituais em cima do nada. Nós erguemos os nossos tijolos em cima de outros tijolos. Então, se no trabalho que eu realizo, eu não realizo com todos os meus valores, eu não construo outros. E muitas vezes, como nós nos encontramos dormindo, literalmente dormindo, e é bem interessante pensar nisso, porque todos nós sabemos que quando Jesus chega em Betânia e fica sabendo que Lázaro estava enterrado, entre aspas, que não era sobre a terra, né? Não era embaixo da terra, estava numa caverna lá, Jesus chora. E ele chora por toda a humanidade que dorme, porque sabemos que Lázaro estava dormindo, num processo de catalepsia. Então, Jesus ainda continua chorando por nós que dormimos, porque quando nós operamos, trabalhamos sem os valores que já temos, nós estamos adormecidos, em busca desse sono, para manter esse sono profundo, onde o que vale são as fantasias e as ilusões.
Então, nesse momento da humanidade, que nós estamos sendo convidados a operar com os nossos valores para construir outros ainda maiores, é necessário que nós estejamos despertos. É necessário que nós tenhamos reencarnado não apenas da água, mas do espírito. Esse movimento, ele é muito importante, porque se nós não entendermos assim, todas as vezes que nós tivermos uma dificuldade em nossa vida, nós vamos pensar dessa maneira, que isso é muito para mim. Ou eu não mereço passar por isso. Ou eu estou numa situação de profundo sofrimento e de revolta. E nessa situação de sofrimento e revolta, não há nenhuma possibilidade de construir nada. Porque quando eu me revolto com uma situação, seja em qualquer âmbito da nossa vida, quando eu me revolto, eu perco a possibilidade de construir o que eu poderia com aquela situação. Perco. Aquilo só trouxe sofrimento, não serviu de nada. E, além de não ter servido de nada, tudo que a gente vive na Terra, nós substanciamos. Isso é muito importante da gente entender. Tudo o que nós vivemos na Terra, nós substanciamos no perispírito. Ou tornamos o perispírito mais denso, ou mais sutil. Porque sempre, sempre, sempre nós construímos perispiriticamente. Então, entender isso faz com que toda vez que chega um desafio que exige de nós trabalho, e esse trabalho é sempre conosco mesmo, eu tenho que me perguntar que valor eu estou sendo convidada a construir com esse desafio que chega. Então, baseado nisso, nós vamos ler uma frase daquele texto que falamos há uns dias atrás, intitulado Oração, do mecanismo da mediunidade. Então aqui ele vai falar do médico. O médico que encoraja o paciente usando autoridade e doçura, inclina-o a gerar, em favor de si mesmo, oscilações mentais restaurativas, pelas quais se relaciona com os poderes curativos, abundantes em todos os escaninhos da natureza. Então vamos entender isso. Quando nós chegamos diante de um médico, existe o médico e nós. Nós adoecemos não por causa do médico, né? Nós adoecemos por causa de nós mesmos. E ali está um espírito que poderá nos auxiliar. A nossa forma, muitas vezes, imediatista, é que a gente chegue no médico e o médico instantaneamente descubra um remédio que nos tire todo o mal e pronto. Mas a cura e o restabelecimento da saúde não se faz com pílulas, nem com cirurgia.
O restabelecimento real da saúde se faz com aquisição de valores e com mudança de mentalidade, com mudança profunda de hábitos, com a aquisição de hábitos saudáveis. Só que naquele momento que está agudo, que nós estamos com dor e que muitas vezes vamos precisar ser, sim, cirurgiados e que vamos precisar, sim, tomar um medicamento amargo, complicado, às vezes caro ou quase sempre, naquele momento, o contato do médico conosco pode ser muito salutar. Se aquele profissional aproveitar a oportunidade que ele está tendo na Terra de exercer aquela função. Então, o que ele diz? Que quando o médico atua com o paciente, com os seus valores, quando ele acessa os seus valores para estar com o paciente, ele constrói valores nele. Necessariamente. Então, ele usa daquele recurso para a construção dele mesmo. E, além disso, ele estabelece algo muito importante. Ele gera, olha o que André Luiz está dizendo para nós. Ele gera elementos que faz com que aquela pessoa que está ali doente estabeleça oscilações ao entrar em contato com aqueles valores, oscilações mentais que restauram o seu tecido perispirítico. Que é o que o médico dos médicos, o mestre dos mestres, fez conosco em humanidade. Uma virtude se desprendeu de mim. Aquela virtude desprendida de Jesus fez com que aquele paciente, ou aqueles milhares de pacientes, entrassem numa oscilação mental que restaurou os seus tecidos. Quantas vezes aconteceu conosco de só entrar na sala de um médico a gente melhorou? Isso é clássico. Melhorei. Mas como? Entrei em contato com aquelas vibrações saudáveis. Porque o que o médico, o ser humano médico veio fazer na Terra, com ele, foi se tornar saudável. É o que a gente já tem dito aqui. Então, ao entrar, eu estou doente, ao entrar em contato com uma vibração saudável, eu restauro, mesmo que momentaneamente, o campo. E o clássico retorno reforça aquela dose tomada na primeira hora. Então, quando o Espírito está ali, exercendo o que ele veio fazer na Terra, ele estimula que o Espírito que está enfermo busque pelas suas oscilações mentais agora orientadas no bem e na saúde, os elementos que estão na natureza, que nós nem sabemos nomear, que muito menos compreender, mas que eles existem e estão abundantes na natureza, nos permitindo absorver
e realinhar o processo da saúde. Então, a importância de nós compreendermos isso. Porque se nós não fizermos isso, o profissional que está nessa posição, ele pode induzir no lugar de estimular a saúde, estimular o vício. Que vício? O vício da automedicação, o vício da medicação compulsiva, o vício de sempre buscar em algum lugar a saúde que nós podemos construir. Por quê? Porque não levou aquela rajada de elementos saudáveis. Então, quanto mais distante esse profissional estiver disso, mais profissionais nós vamos precisar, cada vez mais e mais e mais. Por quê? Esses profissionais que não compreenderam ainda o que vieram fazer na Terra, tornam os pacientes ainda mais doentes. Mais doentes, mais médicos. Mais médicos, mais doentes. E o ciclo não fecha. E nós temos que nos conscientizar disso. Que no final, lá no final do processo, nós vamos descobrir que, obviamente, não é o médico que é responsável pela nossa enfermidade. Não é. De maneira nenhuma. Mas ele pode contribuir para nos tornar mais doentes. Sem sombra de dúvida. Então, cada um de nós estamos falando hoje do médico e estamos falando de muitas profissões. E não é para criticar, não é para apontar, de maneira nenhuma. Mas, porque obviamente, embora poucos, existem extraordinários e excelentes médicos. Mas é para despertar, para uma consciência maior. E com isso, todos nós, aonde quer que nós nos encontramos nas nossas posições, podermos verdadeiramente estar conscientes da tarefa que viemos desenvolver na Terra. Porque certamente, quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos ter que verificar na nossa intimidade os valores que construímos com a profissão que abraçamos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender estas lições. Estamos nesse momento, Senhor, buscando a Sua presença para Te agradecer pelas lições vivas do Seu Evangelho que chegam até nós, para nos convidar a nascer em espírito, na reencarnação que nos encontramos, para que possamos aproveitar a dádiva do tempo e a oportunidade extraordinária do ambiente que fomos colocados para viver.
aonde quer que nos encontremos, que possamos abrir os nossos corações para servir. Que nesta hora abençoada, Senhor, possamos todos nós nos colocar a postos para o trabalho na sua seara. Convida-nos, convoca-nos ao trabalho, Senhor, para que nós possamos dignificar a nossa existência na terra. Ampara, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam nesta hora dessas vibrações amorosas e luminosas dessa equipe socorrista, que nos envolvem com suas mãos luminosas, generosas, a nos socorrerem. E nós outros, Senhor, olhando para a pátria do Cruzeiro, para o Brasil, onde o Senhor nos fez nascer, nós te rogamos, de joelhos postos ao chão, Senhor, te imploramos que nós brasileiros possamos ocupar o nosso lugar na orquestra deste planeta e afinarmos nossos instrumentos contigo, que é o maestro divino de nossas vidas, e afinados possamos operar em seu nome, cantando louvores a Deus nosso Pai, através do trabalho que viemos fazer na terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.